Para algumas pessoas, a negociação ela se dá como um verdadeiro monólogo. Elas vão negociar, elas não param de falar, não existe o diálogo ali que caracteriza a troca de informação do processo negocial. É muitas vezes impositivo esse processo para elas. Elas vão lá, colocam o seu ponto de vista, a sua proposta, e elas esperam que o outro simplesmente aceite aquilo. Se o outro não aceitar, elas impõem isso, elas elevam o tom da conversa, elas começam um conflito. Mas a grande questão que a gente tem que analisar sobre esse tipo de pessoa que fala em demasia, que não ouve o outro na negociação, é que essa pessoa e esse tipo de comportamento ele pode prejudicar muito o processo de negociação, não só por ela não ouvir o outro. O fato dela não ouvir é muito claro. Se você está falando demais em uma negociação, você está negociando com alguém que fale demais, simplesmente você não vai conseguir ouvir o outro. E ouvir implica em quê? Em obter informação. Lembra que a negociação, do mecanismo dinâmico do processo negocial constante que você vai ter que fazer ali é investigar sobre o outro, sobre a substância que você está negociando, sobre os interesses e a necessidade do outro. Se você não ouve o outro, você não vai conseguir ter a matéria-prima, a informação para o processo negocial. Outro fator é óbvio, é a questão relacional. Alguém que não para de falar em uma negociação é alguém que constrói uma relação negativa, né? Uma relação, ela não vai ser sustentável, ela tende a não ser sólida quando uma pessoa não está disposta a te ouvir no processo negocial. Outra questão que a gente pode elencar dessas pessoas que falam demais durante o processo negocial é que elas podem incorrer em revelar informações estratégicas, como por exemplo é o ponto de reserva delas, o BATNA, né, as alternativas, o plano B que ela teria ali. Ela acaba revelando algumas questões, mas revelando de maneira sem racionalizar um pouco nesse processo e sem ser assertiva em como revelar algumas informações. Óbvio que tem informações que você não se pode revelar de forma nenhuma. E essa pessoa que fala muito, ela acaba incorrendo nesse grande erro. Outra questão é, se você fala demais, se você está negociando com alguém que fala demais, ela vai demonstrar para o outro um certo desespero, um certo nervosismo, um certo descontrole. Ela parece que não tem controle sobre a situação, parece que ela não está sendo assertiva, parece que ela não está sendo racional, parece que ela está sendo pautada ali, muito talvez na emoção, que ela seja uma pessoa instável, ou que ela queira muito aquele resultado, por isso ela está desesperada, parece que ela quer demais aquilo. Então, você transmite também esse fator que é negativo na negociação, esse descontrole, né, esse desespero durante ali o processo, né, durante o tempo que você está negociando lá, se você tem esse hábito de falar muito. Outra questão que a gente pode destacar aqui é que quando alguém fala demais na negociação, ela normalmente pode ser vítima aí de uma estratégia que é muito utilizada, que é a do silêncio. Então, se uma pessoa tem uma necessidade grande de falar durante o processo e o interlocutor dela simplesmente faz momentos estratégicos, utiliza o silêncio estrategicamente, faz alguns momentos o uso desse silêncio, né, em alguns momentos, ela vai se sentir incomodada. Aquele silêncio para ela vai ser perturbador e ela vai querer preencher aquele silêncio. Como que ela vai preencher? Revelando informações, e boa parte de informações que não seriam importantes ali para ela lançar no processo de negociação. Informações que possam ser valiosas para o outro negociador. Então ela vai acabar falando o que não quer, porque aquele silêncio incomoda. E como ela fala muito, o outro já percebe aquilo e fala, não, vou ficar em algum momento aqui em silêncio, para demonstrar que eu não estou aprovando, ou para ela realizar uma concessão, né? Eu vou ficar em silêncio aqui, espero que com isso incomode ela ao ponto dela realizar alguma concessão. Isso acontece muito. As pessoas que falam demais, elas costumam estar incomodadas com o silêncio, e é aí o momento que elas fazem concessões. Fazem essas concessões que podem prejudicar o seu processo. Então, quando você for negociar, pense se você está tendo esse comportamento de falar muito. Analise, eu estou falando demais aqui na negociação? Eu deveria falar menos? Faça esse exercício de reflexão, porque muitas vezes a gente está negociando e acaba passando despercebido.
a gente está falando, talvez a gente está um pouco nervoso e a gente não se dá conta que a gente está falando demais durante o processo, a gente não está ouvindo o outro. Se a gente não conseguir ouvir o outro, a gente não vai saber quais são os interesses, as necessidades, a gente não consegue fazer essa busca, né? Fazer esse processo investigativo durante a negociação. A gente vai estar afetando também a nossa questão relacional com o outro. A gente vai estar passando uma imagem de desesperado para ele e a gente pode ser vítima facilmente dessa estratégia, essa tática do silêncio também. Então é importante refletir sobre isso, né? Pensar aí nos momentos que você está falando muito na negociação, que você deveria ali falar menos, deveria agir de forma mais assertiva, utilizar a comunicação com um objetivo ali de alcançar ali os resultados que se propõe na negociação. Né? Não ser só tomado pelo ímpeto de falar, de desabafar com o outro, mas pensar em construir, ouvir o outro para construir uma relação, para não ser vítima de táticas que podem te deixar desconfortáveis e fazer com que você fale, com que você revele informações importantes como seu ponto de reserva, como questões ali que diriam respeito a você que você não poderia compartilhar com outro negociador. Então atente-se a isso nas suas negociações. Observe, eu estou falando muito? Não, pera aí, eu tenho que corrigir, porque isso vai implicar, vai causar alguns problemas, né? Negociação é mais, se a gente for dividir, se a gente for categorizar, na verdade, o que seria mais importante na negociação, com certeza seria ouvir. Né? Essa fase, a questão, por exemplo, de persuasão, muitas pessoas associam a questão de falar muito a ser persuasivo. Não. Para ser persuasivo, você precisa, de certa forma, ter uma relevância, ter uma posição de relevância no que você fala. Né? Você está dentro, a persuasão e a influência está dentro de um cenário relacional. Então, assim, às vezes você fala pouco. Quando você fala pouco, você é mais ouvido do que quando você fala muito, você até vulgariza, né, a questão da sua fala, as pessoas não prestam muita atenção porque você está falando direto. Não, você pode falar de forma comedida, de forma assertiva. Então, reflita isso. Quando você for negociar, faça esse exercício de reflexão. Eu tenho certeza que pensando nisso aí, sobre a questão de falar muito na negociação, ficando atento a esses pontos, as suas negociações vão melhorar muito.